Forza 6 aqui no Dell G15 5530, aqui o lendário notebook. Essa versão aqui, pessoal, é com o 13450HX, processador assim, dispensa comentários, é fortíssimo ele, essas são as versões HX. E aqui é com a 3050 de 6 GB. Já estou no último driver, né? Tem que atualizar tudo para poder testar o jogo. Lembrando que teremos teste na 4050, 4060, 5060, todos os notebooks por aqui, beleza? Vamos lá, pessoal, para os testes, né? Testei 10 configurações e também tem a gameplay. Na gameplay tá dando muito mais FPS, então não considere 100% aqui o benchmark que é para a gente ter como referência, né? Eu acho que o benchmark ele serve mais para a pior situação, porque ele vai ter muita chuva, muito reflexo. Então o benchmark é sempre menos FPS do que é na realidade. É claro que vai depender de se é na neve, se é na chuva. Então o benchmark é a pior situação que tem, tá? Aqui eu testei no Full HD, testei com o DLSS no modo qualidade e no modo nativo. Tá? Primeiro teste aqui eu testei no baixo, já para a gente ver o máximo FPS possível. Aqui no nativo, DLSS qualidade, ele faz bem acima de 60 FPS. Um jogo como esse, jogo de carro, a gente tem que estar sempre buscando ali os 60 FPS, mas o 30 dá para jogar tranquilo. E fixa o V5, né, vai jogar tranquilo, uma hora o cara acostuma ali com FPS no 30 mesmo, tá? Mas aqui no baixo, no nativo fez 92 FPS e DLSS qualidade só aumentou 2 FPS aí na média. Praticamente nem compensa, joga no nativo mesmo. Testei também no médio, pessoal, só mudei a configuração, tá? Com e sem DLSS também. Aqui no médio já cai de 90 e poucos já para ali na faixa de 70, 71. Se eu não me engano, a média foi 71 no nativo, com DLSS qualidade 74. Melhorou um pouquinho, mas jogaria no nativo mesmo, tá? E atenção para o detalhe que o G15, como é um processador, um notebook, né, muito mais potente, tanto na questão da placa de vídeo do processador, se olha ali o consumo de energia dele, fica ali próximo dos 170 watts na média, né? E aqui também a fonte de 240. Alguns G15 eles têm a fonte de 180 watts. Então o consumo acho que fica na faixa ali dos 150, 160 watts, tá? Então provavelmente se você tiver a fonte 180, pode ser que seja um consumo um pouquinho menos. Em alguns jogos que são muito focados em processador e placa de vídeo, aqui no Forza o consumo da placa de vídeo fica 80, 85, eu já vi alguns testes bater 93, mas é raro os momentos que fica muito acima de 80. E de regra fica 80 watts mesmo. E nos jogos mais pesados, né, para os dois, sei lá, um BF6, o consumo ali fica 190, 100, 200 watts, então o G15 é um notebook que consome bastante energia, mas também entrega muito desempenho, apesar de ser uma 3050 de 6 GB de VRAM, tá? Este aqui no alto também, só mudei a configuração, colocando aqui no alto. Ó, você viu ali, ó, 180, aumentando a configuração, ó, em alguns momentos 180, 170, mas via de regra fica 170 mesmo. E aqui no alto, pessoal, ele fez 63 FPS. Na gameplay eu testei no alto mesmo, com DLSS qualidade, e sempre foi acima de 75, 80. Vocês vão ver daqui a pouco aí o teste no alto também, mas ainda assim acima de 60, né? Tá bem tranquilo, dá para jogar tranquilo aí no alto. Eu sinceramente fiquei muito surpreso quando eu testei aqui no alto e fez acima de 60, porque realmente testei nas 4050 e realmente precisa aí de uma força gráfica, principalmente de processador. É um jogo que está muito pesado para processador, viu? Eu pensei que era muito placa de vídeo, mas processador também, principalmente processador. Então, se for um processador que tem ali um consumo de 50, né, 60 watts, a grande maioria dos notebooks é até 60, né? Independente se são os 5, 7 e 9, é 60 watts. Então fica aí muito dependente esse jogo aí de processador. Testei também no Ultra, só por curiosidade, não jogaria no Ultra, mas só pra gente testar aí como é que roda. Principalmente eu acho que o Ultra ele consome mais de 6 GB de VRAM. Então quem vai se beneficiar desse preset são notebooks que tenha, como é que chama, mais VRAM, né? Principalmente 8. Uma 4060, uma 5050, então vai ter mais FPS só em ter mais VRAM. Se eu não me engano, no extremo já consome mais que 8, então não recomendo para placas de vídeo
que tenha 8 GB de VRAM apenas. Se bem que 8 GB você roda qualquer jogo aí, 5050, 4060, tô falando assim de notebooks, né? Mas no Ultra testei só por curiosidade e fez 42 FPS no nativo e no DLSS a qualidade fez 38. Não faço ideia porque deu 38, eu só vi depois que na edição, mas acontece, né? Às vezes o DLSS aí não deu muito certo. E eu até parei para olhar na edição que o DLSS ele consome um pouquinho de VRAM, né? Então, como estourou, você só observa a questão da memória RAM. Tá 14.300 no nativo. Quando eu fiz com DLSS qualidade, já foi para perto de 16. Então, estourou de uma forma aí. Não sei o que aconteceu, só sei que considere aí mais ou menos o nativo aí 42 FPS. Tem um preset também, pessoal, que é com Ray Tracing, né? Tem um extremo, tem um alto com Ray Tracing, tem um ultra com Ray Tracing, tem um extremo com Ray Tracing. O Ray Tracing melhora a questão da iluminação, os reflexos, fica muito mais bonito. É quase o mesmo peso do ultra, só que é mais bonito, né? Eu achei assim, testei no TUF 5050, ele é mais bonito que o Ultra, né? O alto com Ray Tracing. E o FPS fica bem parecido, eu testei mais por curiosidade mesmo, mas não recomendo em notebooks com apenas entre aspas, né? Tem notebook que vai rodar muito bem com 6 GB de VRAM, assim no Ultra ou no alto com Ray Tracing. Mas tá errada aí a legenda, mas é 37 de média no nativo e 44 com DLSS no modo qualidade. Rodou bem mais ou menos. E vamos aí ver na prática, hoje eu rodei algumas corridas pra gente ver o desempenho. Vamos embora. Vou mostrar aqui pra vocês que eu coloquei aqui, cadê? Coloquei aqui, tá no alto, se não me engano. Vou ativar aqui o reflex, né? Muito importante. Ou pode ser até com boost, mas deixa só ligado. E vou botar aqui o DLSS qualidade. A gente pode até olhar aqui como é. Aqui no DLSS, sem o DLSS fica 98 por aí, tá mostrando lá, o 98% com DLSS qualidade foi para 93, diminuiu. Mas é até bom usar DLSS porque é como se fosse um filtro também. Aqui no modo desempenho, acho que não renderizou, foi para 33, não entendi, tá diminuindo o desempenho. Mas vamos deixar aqui no modo qualidade. Modo qualidade, cadê? Modo qualidade, reflex ativo. E ativar aqui. E aqui deixar no alto. Vou testar no alto. Pode ser no médio também. Mas o alto tá tranquilo também. Só não recomendo muito o Ultra. Por causa da questão da VRAM. Então pode ter uma instabilidade. E esse jogo no alto ele tá lindíssimo, né? Então vamos testar aqui no alto. Beleza? Reiniciar aqui as médias. Ó. Fazendo 80 e tantos FPS. Caraca, lá no benchmark deu muito menos. E aqui tá fazendo 80. Eu acho que o benchmark deu por volta de 60, não foi? É porque aquela cena ali é com chuva, é com um monte de coisa. Então, é muito pesado. Ali ele é o extremo, né? Lá que vai depender de corrida. Tá. Pera aí. Oxe. Minha filha, era pra ter avisado porque é pra frear, né? Mas sim, pessoal. Ali, em algumas partes de neve, muito barro, pode ser que seja ruim. Mas aqui na cidade tá bem tranquilo. Olha que tá no alto, né? Freia, vai entender. Freia. Ah, meu Deus, que esse freio desse carro, viu? Carro pesado da bexiga. A 70 e poucos FPS tá muito bom. Mas é o que eu sempre digo a vocês. Trava o FPS ali nos 60 que você vai dar folga pro notebook, por mais que ele faça 70, 80. Um jogo de história, assim, que não é muito frenético, você vai dar folga pro notebook, ele fica mais frio. Direito? Cadê? Vamos jogar essa fase ainda. Os carros passando. Eita, meu Deus, aqui vou sobrar de novo. Se trava ali em 60, o notebook ele fica mais frio, mais tranquilo. Quando for uma cena mais pesada, que por exemplo, diminuiria de 70 para 60, ele já vai estar ali no 60, então ele fica mais tranquilo. O jogo ele vai estar totalmente estável, se bem que o frame time ali está muito tranquilo, né? 60 FPS também está muito estável. Esse jogo ele já teve uma atualização e perdi de novo. Mas 74 FPS tá rodando muito bem aí o G15, né? Cadê? 70 e poucos, caiu um pouquinho para 60, mas a média na partida toda foi 74 FPS. Vamos buscar uma próxima corrida aqui pra gente ver. Corridinha, viu? Vamos embora, corridinha.
Interessante aqui, se eu reiniciando as médias, é observar o consumo, né, do notebook completo. Aí, deixa eu... Misericórdia, que curva foi essa? Aí, ó, ele tá consumindo 170 watts diretamente da tomada. Eu gosto bastante de botar essa câmera aí, né, no consumo, no watímetro. A gente vê o consumo. Será que eu ganho essa? Esse carro aí da frente é valente, hein? Vai reduzir, né? Pronto. Aê, fiz uma boa. Ixi, essa daí foi ruim demais. Aí, um pouquinho, dá um tapinha. Eita, bora. Aí tá rodando bem demais. Muito bem mesmo. Só o motorista não ajuda, né? Vamos embora. Ixi, tá, poxa. Peguei aqui na pilastra. Até botando a distância e o carro quebra. Tá lindo demais o jogo aqui no alto. Não vejo necessidade do cara botar no Ultra. No Omega, o cara botar no Ultra, Ray Tracing. Assim, o Ray Tracing ele dá uma melhorada, claro, né? Deixa mais fidedigno a iluminação, né? Sombras e tal. Curva que só o cabrão. Ainda bem que eu já cheguei no Cristo ali. Imagina naquelas partes de neve, não sei o que. Vamos lá. Pronto, vamos embora. Agora sim. Está rodando bem. G15 aqui. O 4050 eu já testei aqui. O 4050 Ryzen tá forte também. O 4060 ele já roda com Ray Tracing no alto, no extremo também. Porque como ele tem mais VRAM, se eu não me engano, no extremo não, no Ultra, no extremo, ele já pega mais de 6 GB de VRAM, né? Tem que ser, ó, ganhei uma. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O G15, pessoal, ele já saiu de linha, mas no mercado ainda tem o Loki HX, com o mesmo processador, a mesma placa de vídeo, é praticamente irmãos gêmeos assim no desempenho. Então se você quiser comprar esse notebook, o Loki HX, né, com o mesmo processador, mesma placa de vídeo, vou deixar aqui na descrição para vocês e também aqui na aba conferir produtos, beleza? É o mesmo desempenho, caso você queira uma máquina nova, né? Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal para acompanhar aí a minha trajetória rumo aos 10 mil inscritos aqui no YouTube, beleza? Valeu e até a próxima!